deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita, e encontraram Abisag de Súnem, e a levaram ao rei. A jovem muito bela passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não teve relações íntimas com ela. Versículo 5. Por essa época, Adonias, filho de Davi, e Agite, começou a se gabar. Eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros, e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Versículo 6. Seu pai nunca havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: por que está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Abisalão e também era muito bonito. Amém? Vou ler o versículo 6 novamente. Seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: por que está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Abisalão e também era muito bonito. Amém? Pode tomar seu assento em nome de Cristo Jesus. Santíssimo Deus eterno, Pai, soberano, te pela oração do teu filho, teu servo. Gostaria, Deus, de pedir a Ti, em nome de Cristo Jesus, que Teu Espírito Santo possa me guiar em toda a verdade de Tua palavra. Que o Senhor possa nos guiar, nos instruir, para que possamos, meu Deus, nos colocar no centro de Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. De família, então vamos tentar tratar um pouquinho sobre família, amém? 1 Reis, né? A história de Davi é uma história muito bonita, né, igreja? Davi, ele foi, a Bíblia diz que ele foi segundo o coração de Deus. Um homem que, quando errava, ele reconhecia o seu erro diante do Senhor. O Salmo 51 é uma oração de Davi, onde ele rasga o seu coração perante o Senhor, devido ao seu pecado. 1 Reis, no capítulo 1, está relatando o fato de Davi já estar na sua velhice, já está próximo da sua morte. E o seu filho Adonias, ele vai se levantar sem permissão do rei e vai juntar alguns servos, sacerdotes, vai juntar todo o seu povo para se levantar como rei, né? Para ser proclamado como rei por vontade própria. E a Bíblia vai nos deixar muito claro que Davi em nenhum momento disciplinava o seu filho. Em nenhum momento Davi chamava a atenção de Adonias. E isso é um perigo. Por que isso é um perigo? Porque Provérbios 13, 24 diz: quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. A gente tem uma ideia totalmente errada, né, nos nossos dias, porque a gente, eu não sei se a gente tem dó ou tem medo de chamar a atenção dos nossos filhos, né? Parece que quando eles erram a gente passa a mãozinha na cabeça, né? Meio que deixa eles fazerem o que eles querem, né? E isso não é amor. A Bíblia diz que quem ama, ele disciplina, né? Ele chama atenção, né? Em outras palavras, ele dá um puxãozinho de orelha, né, nos seus filhos. Não deixa o filho fazer o que quer. Provérbios também vai dizer que o pai que não repreende o pai que repreende o teu filho, ele livra o filho da morte. Por quê? Porque se o filho não obedece o pai, ele tem dificuldade de obedecer o pai, jamais ele vai obedecer a Deus. Até mesmo porque o mandamento do Senhor é que honrem pai e mãe para que tenha muitos anos de vida,
para que Deus acrescente os seus dias sobre a face da terra. Mas o filho que amaldiçoar pai e mãe, esse morrerá. É forte. É o que a Bíblia nos ensina. Davi ele é exemplo de rei. Davi ele é exemplo de um adorador, mas Davi não é exemplo de pai. Meu Deus. Porque o filho fazia o que queria, mas em nenhum momento Davi se levantava para repreender o seu filho. Talvez ele não tinha muito tempo, talvez tinha que trabalhar muito, né? Davi não precisava trabalhar muito porque Davi é rico. Mas trazendo para os nossos dias, né? Talvez é muito trabalho, né? Passamos muito tempo no nosso trabalho, fazendo tantas coisas e não temos tempo para disciplinar os nossos filhos, para ensiná-los o caminho. O que eu gostaria de trazer hoje é que as nossas ações, as nossas atitudes refletem na vida dos nossos filhos. E se a gente não observar a lei de Deus, para que isso transmita para a vida deles, amanhã isso será um perigo enorme, gigantesco. Porque se eu não me comporto diante de Deus como um servo do Senhor, Aleluia. como serão os nossos filhos amanhã? Se você ler o livro de Samuel, no capítulo 11, a Bíblia vai nos dizer que Davi, na época que os reis saíam para guerrear, Davi não saiu, ficou em casa, ficou no palácio. Davi dá uma olhadinha na sacada, quem está lá? Betseba. Cresceu os olhos em Betseba, mandou chamar ela, se deitou com Betseba. Depois a notícia chega, Betseba engravidou. O que ele fez? Espera aí, vou chamar Urias, traz Urias da guerra, porque aí eu trago ele, se deita com ela, então o filho é seu. Não é assim? Só que o homem não teve tanta sorte não, porque Urias era tão fiel que Urias vem, e aí o rei fala, ó, vai para sua casa. Ele fica deitado na entrada do palácio. Aí chega a notícia para Davi, ó, o cara não foi para casa. Chamou e falou, meu, por que você não vai para casa? Ele falou, como eu vou para casa? Como eu vou me aquecer, sabe, no calor da minha casa, se deitar com a minha esposa, sendo que os nossos irmãos estavam guerreando. O homem era fiel ao rei. Ele falou, então vamos fazer assim, chama ele, vamos bebedar ele. Bebedou o homem, achando que o homem ia para casa e embora. Não, o homem foi lá e ficou no mesmo lugar. Isso já era Deus intervindo. Aí falou, meu, vamos fazer assim. Escreveu uma carta, mandou o homem, falou, ó, coloca Urias aí de frente da guerra aí e vem para trás, deixa que matam ele. Mataram Urias. Aí Davi está lá em paz, está de boa. Aí a Bíblia vai nos dizer que vem a palavra do Senhor por intermédio, no capítulo 12, por intermédio de Natã, o profeta. Aí Natã chega lá com uma historinha de um homem rico, um homem pobre que tinha ovelhas, e tinha um viajante que vinha de fora. O homem rico tinha muitas ovelhas, mas o viajante veio e queria do homem pobre, com uma ovelhinha que era cuidada, sabe, de estimação, com ele, isso, aquilo. Aí ele vai falar assim, ó, só que o homem mandou matar a ovelhinha do homem pobre. Davi se ira, fala assim, ó, esse homem tem que morrer. Sabe, esse homem tem que pagar 4 vezes mais, retribuir 4 vezes mais o que ele fez com essa família. Aí Natã vira para Davi e fala assim, Davi, esse homem é você. É forte. Deus vai falar por intermédio de Natã, Davi, cara, eu te dei tudo. Eu te livrei da mão de Saul. Sabe, eu daria muito mais para você do que eu dei se você me pedisse. Só que aí Natã vai falar assim, ó, eu te perdoo. Você está perdoado, Davi. Só que tem uma coisa, a minha espada não vai sair da sua casa. Porque assim a gente acha que pecar está tudo bem, peço perdão e está tudo bem, como se fosse apagado, como se Deus se esquecesse. Realmente, você vai ler Salmos, vai falar, e Deus joga lá o seu pecado nas profundezas do mar. Só que assim, não combinou com Davi, porque o erro dele vai refletir na família dele. O pecado dele vai cair sobre os filhos dele. Eu vou assim, eu te perdoo, você não vai morrer, mas a minha espada está dentro da sua casa. E o que você fez em segredo,
eu vou fazer para todo mundo ver. Meu Deus. Tu tem noção que é Deus que está falando assim, eu que vou fazer? Meu Deus. Sou eu que vou fazer dentro da sua casa. E aí quando você lê a Bíblia em Deuteronômio 7, que havia algumas leis, não existia nem lei naquela época, ou não existia nem rei naquela época. Mas muitos anos atrás, Deus já sabia lá na frente o que o povo ia fazer. Então Deus já colocou uma lei para os reis. E o rei não poderia ter muitos cavalos. O rei não poderia ter muita prata, muito ouro. O rei não poderia ter muitas mulheres. Tudo que Davi teve. Tudo ao contrário da lei de Deus. Tudo ao contrário da vontade do Senhor. E aí o que começa a acontecer na casa de Davi? A mulher que estava grávida, o filhinho na barriga, Deus, a Bíblia vai nos dizer, Deus feriu a criança na barriga. Não, Deus feriu a criança e a criança em 7 dias, sabe o que aconteceu? Morreu. Não adiantou jejuar, não adiantou orar, não adiantou, sabe, se esparramar, se rasgar, vestir de... Não adiantou. Deus matou a criança. Se passa um tempo, a Bíblia vai nos dizer que Aminon sente desejo, amor pela sua própria irmã. Aí ele vai armar uma situação lá para quê? Para estrupar a própria irmã. Estrupa a própria irmã e ainda, sabe, fecha a porta na cara dela e larga ela, porque ele sentiu, sabe, meio que nojo dela depois que se deitou com ela. Olha o mal dentro de casa, tudo por causa da atitude do pai. Meu Deus. Que não estava de acordo com a vontade de Deus. Agora os filhos estão pagando. Sabe, o seu erro está refletindo na vida deles. E aí para ajudar, a Bíblia vai nos dizer que Abisalão odiava o seu irmão. Sabe que é dentro de um lar você ter seus filhos e uns filhos não se dá bem um com o outro, sabe? Tem ódio, rancor um do outro. Só por quê? Porque Aminon tinha estuprado a sua irmã. Ele tinha raiva, tinha rancor, mas ele não falou nada, ficou quietinho. Esperou os anos se passarem. Falou, sabe uma coisa? Havia, sabe, mágoa no coração dele. Ele tinha sede de vingança. E tudo por quê? Porque o pai pecou contra Deus. Meu Deus. Porque a ação do pai não foi de acordo com a vontade de Deus. Soberano, aleluia. Abisalão manda convidar todos os irmãos. Quando chega lá, ele dá ordem para os servos: ó, eu vou embebedar vinho, dá bastante vinho para ele. E quando ele ficar bêbado, eu vou dar a ordem, vocês empunha a espada nele. E vai nos dizer que Abisalão dá a ordem: agora vão matar Aminon por ordem do seu irmão. Olha a destruição dentro do lar de Davi. Olha a destruição dentro da tua família. Só por um desejo da sua carne. E nós temos que entender que seguir o Evangelho de Deus é negar a nossa carne, é deixar a nossa carne de lado. Porque uma vez que eu faço o desejo da minha carne, olha o rastro de destruição que está causando. Só porque eu não consegui negar a minha carne, o desejo dela. Será que uma deitada, sabe, uma noite, vale a pena de ver os filhos todos destruídos, de ver um lar bagunçado? Será que vale a pena? Será que se Davi tivesse oportunidade de ver pelo menos, não sei, 5 minutos do futuro, fala assim: ó, Davi, se você fazer isso, entenda uma coisa, olha o que vai acontecer no futuro. Ele teria tomado aquela decisão? Mas a gente tem a oportunidade de olhar para trás e enxergar o futuro. Porque se a gente também não andar de acordo com a vontade de Deus, isso vai refletir na vida dos nossos filhos. E aí eu quero ler uma frase desse livrinho aqui, ó. Homens de verdade. O chamado de Deus para a masculinidade. Sabe o que ele vai dizer assim? Que um dos problemas hoje para os filhos é a criação dos pais. Às vezes são lares que os pais se divorciaram.
E os filhos estão refletindo isso na vida dos filhos. Segundo, às vezes tem até filhos que nascem em um lar que os pais não se separaram. Porém, os pais não guiam os seus filhos no caminho do Senhor. Meu Deus. Isso é um problema gigantesco. Meu Deus. E aí, quando você vê Deus formar o homem, né, e coloca-o no jardim do Éden, sabe qual foi o mandamento para o homem? Cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Guardar, proteger. Isso é a responsabilidade do homem dentro do Éden. Cuidar do Éden. Cercar o Éden. Para que nada venha, sabe, de encontro com a tua família, com aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. Aquilo que estava sobre a sua responsabilidade. Meu Deus, aleluia. Cultivar, sabe o que é cultivar? Não tem crescimento se não tem cultivo. Não tem um crescimento saudável se não haver um cultivo sobre os nossos filhos. Sabe, missionária Paloma, eu sempre cito ela porque a gente tinha conversado, né? A gente sempre está conversando e nós temos uma dificuldade gigantesca para criar os nossos filhos nos dias de hoje, né? E assim, como fazer os nossos filhos amar a Deus? Uma dificuldade, porque se ama tudo, menos a Deus. É minissérie, é sair, é ir numa festa, é não sei o que, menos a Deus. Só que como a gente vai ensinar os nossos filhos a amar a Deus se a gente não está amando? Sabe, se eu em uma semana, entenda, isso daqui não, sabe, não é para cutucar ninguém, isso daqui é só para a gente fazer uma autoanálise diante de Deus, como estão as nossas vidas diante do Senhor. Faça uma análise da semana. Quantas vezes seu filho foi para a igreja? Quantas vezes? Sabe, aí vamos se dizer, tem quantas? 3 cultos? 3 cultos? Terça, doutrina é quinta e domingo, certo? E aí chega num dia de fim de semana, aí tem uma festinha para o filho ir. O que você deixa seu filho ir? Para a igreja ou para a festa? Você está mostrando o que é preferência para o seu filho. Meu Deus, é forte, Jesus, aleluia. Sabe o que é preferência? Porque assim, sempre quando tiver um churrasco e a igreja, vai no churrasco. Tem uma festa e a igreja, vai na festa. Sabe, tem uma saída e a igreja, vai na saída. Sabe, sempre a igreja é segundo plano. É, Jesus. E como eu vou mostrar para os meus filhos que Deus é primeiro lugar na minha vida? Aleluia. É difícil fazer eles amá-los se a gente não ama. Meu Deus. Como Deus vai ser prioridade na vida deles se não é na nossa vida? Esse livrinho aqui, ele fala uma coisa interessantíssima, sabe? Isso aqui é um curso para a família. Quem puder, adquira. Eu não estou vendendo, tá? Quem puder, pesquise, adquira um curso sobre família. Como o marido trata a esposa, como a esposa deve se pôr diante do marido, sabe? Como os pais devem criar os seus filhos. Eu e Elisângela foi reprovado demais nisso aqui. Sim ou não? Fomos reprovados demais. De 0 a 10, 4. De 0 a 10, 5. De 0 a 10, 3. Nenhum foi 10. Não sei nem se teve nota 7. E isso é importante, porque é reconhecer e tentar mudar. E aí, vai ter uma parte aqui que ele vai falar assim, ó. Chegue nos irmãos e pergunte para ele qual que é a prioridade em sua vida. Deus, família, trabalho e internet. Fala para ele organizar isso. O que seria em primeiro lugar na sua vida? Não, vamos lá, gente. O que seria em primeiro lugar? O que você colocaria em primeiro lugar na sua vida? Deus. Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, trabalho. Certo? Terceiro lugar, quarto lugar, internet. Só que aí ele faz uma pergunta. Agora eu pergunto para esses irmãos: quanto tempo ele passa com cada um desses? Meu Deus. É forte. Glória a Deus, aleluia. Porque se Deus é prioridade na minha vida, mas eu não passo tempo com Ele nunca foi prioridade na minha vida. Aleluia. Soberano. É verdade, Jesus. Se eu consigo passar 3, 4, 5 horas na internet, mas quando eu pego a Bíblia, dá sono, não consigo ler 30 minutos, aonde Deus e as coisas de Deus são prioridades na nossa vida. Verdade, Deus. E aí, como ensinar os nossos filhos? Meu Deus.
Se a gente está mostrando o que é prioridade para eles, entenda uma coisa: criança não é só o que fala, criança ele observa o que a gente faz. Meu filho esses dias ele queria trabalhar no McDonald's, porque ele gosta de comer lanche. Tipo assim, ó, quando eu crescer eu quero vender lanche no Mac. Aí ele falou, aí eu comecei a trabalhar no aeroporto de Congonhas, ele falou, meu, eu não quero vender mais McDonald's, agora eu quero trabalhar no aeroporto, igual o meu pai. Então eles olham pra gente e vê o futuro deles. Sabe, eu quero ser igual o meu pai. Agora pega a sua vida e fala assim, se meu filho ser igual eu, Misericórdia. como ele vai ser? Tem que ser melhor. Tem que ser melhor. Meu Deus, aleluia. Como vão guiar os nossos filhos no caminho? Esse dia eu tive um embate com o irmão lá no aeroporto, e eu falei para ele assim, irmão, entenda uma coisa, toda criança, quando nasce, existe um pecado chamado pecado original, pecado de Adão sobre a vida dela. Porém, ela é uma criança inocente. O que ela faz de ruim, ela não faz por maldade, mas é o pecado que existe dentro dela. Ela falou, não, irmão, criança é pura. Eu falei, não é pura. Criança é inocente, não é pura. Porque ela já nasce em pecado. O pecado já... A Bíblia não fala lá que é o que está dentro. Não é? O pecado não é o que está dentro que sai, tudo que a gente fala, não é o que está dentro. E aí você vai ver como uma criança ela consegue ser egoísta sem o pai e mãe ensinar. Tem a minha netinha ali, bichinha já está quase para ser expulsa da escola porque fica mordendo os amiguinhos. Quem ensina ela a morder os amiguinhos? Sabe, ninguém ensina, mas é na sua inocência. Sabe, ninguém bate ninguém perto dela, ela não vê essas coisas. Mas qualquer coisinha, aperta ela, segura ela no colo, não vamos de colo, não segura, ela já desce a mão. Aí vai ensinar, tem que chamar a atenção, dar um tapinha na mão, não pode, isso aqui. Mas quem ensinou ela? É porque o pecado já existe dentro dela, ela só é inocente. Então entenda uma coisa, nossos filhos estão crescendo, caminhando para onde? Para o inferno se não encontrar Jesus Cristo. Meu Deus. Se Cristo Jesus não vir de encontro, sabe, porque a única forma de alcançar a Deus ou ter salvação em Cristo Jesus é tendo fé em Cristo Jesus. Se eu creio na morte dele, que ele morreu, ressuscitou e o seu sangue me purificou, me perdoou dos meus pecados, porque eu sou, sabe, eu sou ofendido. Como é que eu vou fazer? Quando eu ofendo, eu sou um pecador diante de Deus. Se eu não aceitar Cristo como o único suficiente da minha vida, não tem como. Se não houver arrependimento na minha vida, não tem como ter salvação. Meu Deus, aleluia. Sabe, eu já conversei com muitos amigos, os amigos falam assim, rapaz, eu falo pra você, aprontei muito lá no passado, mas não me arrependo de nada. Isso é um perigo. Meu Deus. Porque todo pecado ofende a Deus e ofende o teu próximo. Deus é o que sai ofendido nessa história, porque Ele é puro, Ele é santo. Aleluia. E sabe que a gente está criando um monte de filhos pecadores, ofensores de Deus. Meu Deus. É Deus. E aí a gente, papai e mamãe, se esquece que é responsabilidade dos pais ensinar os filhos que devem, o caminho que se deve andar. Leia Deuteronômio 6, versículo 4. É responsabilidade dos pais ensinar os filhos o caminho que se deve andar. Vou falar mais uma vez e pode falar assim, ó, pastor Tiago é chato. Quando eu venho para a igreja, eu entrego um celular na mão do meu filho. Sabe o que eu estou mostrando para ele? O celular é mais importante do que as coisas que estão acontecendo aqui dentro. Sabe, a gente fica no culto mais e o filho está do lado e a gente está no celular e o culto está rolando. E eu estou mostrando o que para o meu filho? Ó, filho, aqui está mais importante do que a palavra que está sendo pregada. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, as nossas ações temos que tomar cuidado com elas. Sabe, e é uma palavra assim que às vezes eu queria sair da igreja e ouvir uma coisa boa. E tu não acha que a repreensão de Deus é boa para a tua vida? Aleluia, glória a Deus. Você acha que quando Deus me repreende, te repreende, Ele não te ama porque Ele está vendo que filho, família, está tomando um caminho que Ele não quer fazer no final. Então você, ó, não toma esse caminho aí não, porque você vai estreitar. Vai ser frio para você, tu vai cair na minha mão. Não queira cair na minha mão. Não, o que o livro de Hebreus diz, ai daquele que cai na mão do Senhor. Quem tira
a gente da mão de Deus, ninguém. Oh, aleluia, Deus Só fiel. que qual é o caminho que nós estamos mostrando para ele? Efésios 6 vai dizer que nós devemos não causar a ira dos nossos filhos, mas instruí-lo e discipliná-los na lei do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se sua mãe sua mãe e seu pai foi um cristão que seguia a lei de Deus, talvez os ensinamentos dele servem para você ensinar os seus filhos. Se não foi, mude o ensinamento. Porque eu devo instruir os meus filhos na lei de Deus. Nossos filhos estão fazendo tanta coisa que eles não têm nem noção do caminho que eles estão tomando. Eu vi o R6 Pro falando algo muito interessante esse dia. Ele falou assim, ó, quando alguém vai no velório, você vê lá a pessoa morta, isso aqui nunca serviu Cristo Jesus. Mas a pessoa vai lá, tá onde a pessoa? Todo mundo acha que tá. Não é? Tá no céu, tá na mão de Deus, é uma estrelinha, fica em cima, cuida de mim aqui embaixo. Nunca cuidou aqui embaixo, vai cuidar lá em cima da gente. Não é assim? Cuida da gente aí em cima, né? Olha pra gente, conversa aí com Deus. Só que não é o que a Bíblia diz. Meu Deus, aleluia. Porque para viver no céu, na eternidade, é por intermédio de Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. E aí a Bíblia diz assim, que lá em 1ª Epístola de João, vai dizer assim, que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Oh, aleluia. Deus não tem amigo que é amigo do mundo. Ou eu sou amigo do mundo, ou eu sou amigo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Nossos filhos têm sido amigos de quem? É. Grande Deus, aleluia! Nossos filhos têm amado mais a quem? E assim, eu não sei se isso te preocupa, mas me preocupa muito. Sabe, às vezes eu choro, às vezes na oração, de canto, só imaginando sabe, eu tentando, firmando ali, sabe, e chegando no céu, e cadê meu filho? Cadê meu filho? Meu filho descendo, indo pro inferno, queimando uma eternidade. Meu Deus! E aí o negócio é, aonde queremos passar a eternidade? Meu Deus, é forte, Jesus! Aonde os nossos filhos querem passar a Oh, eternidade? aleluia, Jesus. Pergunta para qualquer um deles, entre o céu e o inferno, filho, aonde você quer viver a sua eternidade? Todo mundo vai escolher o céu. Só que você falar para o seu filho, para você viver no céu, depende das suas atitudes na terra. Como filho? Meu Deus! Para viver no céu, depende da sua forma de viver. Porque assim, para viver no céu eu preciso ter fé em Cristo Jesus. E as minhas ações, a forma que eu ando, mostra o quanto eu creio em Cristo Jesus. Só que se eu tenho fé em Cristo, digo que tenho fé em Cristo, mas a minha forma de viver nessa terra não condiz, isso é uma preocupação gigantesca. E papai e mamãe fiquem muito alerta, porque seu filho na sua frente é uma coisa, pelas costas é totalmente diferente. Eu lembro de uma vez, eu já comentei isso daqui, eu lembro de uma vez, e aquilo ali me deixou preocupado. Fizemos uma surpresa para a Ingrid em casa, um bolinho para ela. E aí quando chegar na hora que cortou o primeiro bolo, ela falou assim, eu quero dar para minha amiga. Eu falei, é para a mãe dela, né? Ela é muito legal, sempre tá comigo. Eu falei, é a mãe dela. Quando foi ver, ela chamou. Foi a Nina? Foi a Yasmin. Quando foi ver, ela deu para a amiguinha dela. Eu falei, meu, a mãe dela não é amiga dela? Eu fiquei preocupado com isso. Sabe por quê? Porque amiguinho e a amiguinha sabem coisas que papai e mamãe não sabem. É verdade, Jesus. Eles confiam no amigo, É verdade. mas às vezes não confiam no pai e na mãe. Por quê? Porque às vezes a gente é rígido demais. É verdade. A gente tem que saber os momentos. É verdade, Né? nos ensina. Lá em casa reclamam que eu sou a parte mais dura em casa, né? Meu pai não sabe falar, meu pai é ignorante, né? Meu pai é isso e aquilo. Só que tem uma coisa. Dona Elisângela é puro amor, até para falar, sabe? Pega lá um negócio, aí fica lá. Ô Léo, você não vai lavar a louça? Já vou, Lili. Aí passa mais meia hora. Ô Léo, você não vai lavar a louça? Aí quando vai ver, dormiu sem guardar a louça dele. Só que o pai como é que é? Ô Leonardo, você tá vendo a sua louça ali? Já pode guardar. Pai, agora não. Vai arrumar a sua louça. Aí vai e faz. Aí o pai que é ignorante faz.
Mas a mãe que é por amor não faz. E por que faz com o pai ignorante que é amor? E o problema está no pai ignorante. Se eu falo por amor, vai ser como? Também vai ficar enrolando o pai. Então eu falo, às vezes vocês escutam porque vocês querem. Porque assim, já falou uma, falou duas, falou três. A gente tinha combinado lá, saiu do quarto, existem algumas regras em casa. Saiu do quarto, apaga a luz, pra que deixar a luz acesa? Aí sabe o que aconteceu? Léo catou, foi tomar banho, mas eu falei, Léo, a luz está acesa. Ah, tá bom, pai, desculpa, esqueci. Falei, Léo, a luz está acesa. Desligou o chuveiro, botou a toalha e foi desligar e depois foi tomar banho. Aí falou assim, nossa, mas você é rígido demais, não. Não é questão de ser rígido demais. Os filhos têm que entender que os pais ainda mandam dentro dos filhos. Sabe, os pais ainda precisam, sabe, guiá-los, discipliná-los. Entenda uma coisa, a formação dos nossos filhos depende muito do nosso lar. Sabe, se eles não tiverem, sabe, uma vida saudável dentro de sua casa, uma mente, sabe, porque assim, o pai representa a lei de Deus e a lei do homem dentro da sua casa. E como o pai tem lado, sabe, representado aos teus filhos. Sabe, fica difícil se papai e mamãe não entrar num acordo. Irmãos, entenda uma coisa. O lar de Davi foi destruído. Foi devastado. Por quê? Porque Davi errou contra Deus. Davi pecou contra Deus. Entenda uma coisa, talvez você, sabe, isso daqui passa no seu ouvido e saia no outro. Mas entenda uma coisa, amanhã você vai ver isso. Sabe, hoje a gente acha que uma criancinha pequenininha dançar um funk é muito bonitinho, não é? É muito bonitinho, a criancinha vai lá, bonito, filme, isso e aquilo. E amanhã ou depois? É mesmo. Como mudar isso? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, ou a gente vai criar filhos para a salvação em Cristo Jesus, ou a gente vai criar filhos para a destruição em Cristo Jesus. Sabe, se isso não te preocupa, me preocupa. Me ajuda, Deus, aleluia. E como me preocupa. Glória a Deus. Porque se uma disciplina livra o filho da morte, isso é a mais pura verdade. Porque se a gente vê o filho vai lá e roubar, e a gente não fala nada, não disciplina, sabe? Ah, mas minha mãe me botou uma vez para fora de casa, eu fiquei tão revoltado com aquilo, peguei uma mágoa tão grande, mas depois que eu fui ter filhos eu fui entender que as coisas não é do jeito que É verdade. e a casa é dela, eu tenho que respeitar a casa dela. Então foi muito melhor ficar magoado do que perdido, morto por aí, jogado, sabe, por algum lugar. Se ela me repreendeu é porque ela me amava. Verdade. Então é difícil, sabe? Eu não canso de dizer aqui, sabe quando a gente ia lá pro baile, pra balada, e mamãe falava assim, ó filho, até 10 horas, não é assim? 10 horas você chega em casa. Ah mãe, mas que mãe chata, que não sei o quê. Não, 10 horas. É tudo uma preocupação. Sabe, porque ninguém aqui quer perder um filho, levanta a mão. Sabe, alguém quer perder um filho? Se a gente corre risco de perder o filho dentro de casa, imagine na rua. Aí o filho não entende, né? Nossa, minha mãe é chata, minha mãe fica pegando no meu pé. Mas quando ele tiver um filho, ele vai entender o que é a vontade de colocar o filho dentro de uma bolha, sabe? Para ninguém tocar, para ninguém machucar. Só que se a gente não despertar, um dia eles serão machucados, sabe? E eles serão pisados por Deus. Meu Deus, Senhor. Sabe, o Deus que é amor, realmente Deus é amor, e Ele está dando oportunidade todos os dias para a gente e para a gente ensinar os nossos filhos. Aleluia, Jesus. Como o Rodrigo Silva diz em uma pregação, um dia as portas da graça vão se fechar. Deus está dando oportunidade, Deus está convidando a todo momento, Deus está chamando, Deus está enviando o teu povo, vem, traz, mas ninguém quer. Meu Deus. Como a gente dá as costas para algo, sabe, um amor tão intenso desse? Meu Deus, aleluia. Sabe, a gente ouve pregações sobre o amor de Deus, o que Ele fez com teu filho pela gente, para nos perdoar. E a gente fala assim, eu não quero esse amor. Eu quero o amor do mundo. Sabe, eu quero caçar amor lá no mundo, onde parece que eu sou mais feliz. A alegria do mundo é passageira. Né? Eu não falei aqui que em Provérbios diz que, né,
pai que disciplina o seu filho, livra ele da morte. O que nós lemos aqui é que Davi não disciplinava o seu filho. Sabe o que aconteceu? O irmão Salomão matou Adonias. Olha que tragédia dentro de uma casa. Olha que tragédia no meio de uma família. Sabe, a Bíblia diz que tudo que aconteceu lá atrás nos serve de exemplo, para que a gente também não faça da mesma forma. Sabe, eu sei, a gente entende que a dificuldade que a gente tem é, nossos avós não eram cristãos, aí nossos pais não foram cristãos, e aí como a gente também vai nascer assim, para ensinar os nossos filhos? Só que ainda dá tempo. Aleluia, Jesus. Ainda dá tempo, por quê? Porque o conhecimento chegou para nós. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Sabe aquele negócio de, sabe, vó não ensinou, mãe não ensinou, porque aí vem, sabe, um errando em cima do outro, e vai errando, aí a gente também vai errando, aí nossos filhos crescem, também erram, os nossos netos crescem, vai errando também, todo mundo ofendendo a Deus. O maior problema é quando o conhecimento chega pra gente e a gente ainda continua errando. Qual é a dificuldade de se posicionar dentro de casa? Sabe? Quem manda aqui dentro é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe? O Léo às vezes quando dá testemunho eu fico triste. Mas não é triste assim, eu fico feliz por ele ter sido alcançado por Deus. Mas triste porque as coisas que eu impunha ele fazia escondido. Sabe? Em casa não se pode ouvir funk. Mas na escondida ouvia funk. Mas na minha frente não ouve funk. Isso é triste porque às vezes a gente acha que, sabe, eu estou ensinando, está guiando e está até aparecendo, porque a aparência que ele está mostrando para nós é que está certinho, mas pelas costas só ofendendo a Deus, só provocando a ira de Deus. Sabe, olhe para a Bíblia, eu não estou falando coisa de mim. Sabe, olha para a Bíblia em Juízes 2. Sabe, a lei que foi dada em Deuteronômio era para aqueles pais ensinar os filhos, para quando entrasse na terra, os filhos não provocassem a ira de Deus. Quando a Bíblia vai nos dizer que eles entram na terra, os pais morrem, os filhos crescem, os filhos que estavam lá erraram contra Deus. Sabe por quê? Porque os pais não tinham ensinado os seus filhos. E agora os filhos estão pagando um preço alto nas mãos de Deus, porque fizeram tudo que Deus abominava. A Bíblia vai nos dizer, e se levantava, sabe, Deus levantava os inimigos, e os inimigos iam lá, maltratavam o seu povo, sabe, era 40 anos de escravidão, aí o povo clamava, Deus nos socorre, Deus levantava o juiz, enquanto o juiz estava vivo, o povo obedecia, mas quando o juiz morria, o povo voltava, sabe, a pecar contra o Senhor deixava passar lá 18, 40, 50, 30, sabe, e tudo isso porque os pais não ensinaram os filhos. Quando a gente vai despertar, quando a gente vai pegar firme com as coisas de Deus, quando a gente vai aprender que amor é disciplinar, quando a gente vai entender que amor é instruir, mostrar o caminho, sabe, se for preciso pegar na mão porque eles não sabem andar ainda. Se a gente, como pai, lê uma Bíblia e tem dificuldade, como os nossos filhos vão ler, vai entender? Sabe, mas a gente tem o hábito de pegar a Bíblia para ler dentro de casa? Tem o hábito de ler? Sabe, de pegar aqui, filho, vem aqui que eu vou te contar uma historinha. Vou te contar uma historinha sobre Cristo, sabe, o que Ele fez por nós. Os nossos filhos crescem sem saber isso. Sabe, então a gente quer, mas o que a gente mostra para eles é totalmente diferente do que a gente quer. Sabe, irmãos, quando Deus vai ser prioridade na nossa vida? Porque primeiro Ele tem que ser na nossa para ser nos nossos filhos. Sabe, se a gente não demonstrar o quanto a gente ama a Deus. Meu Deus. Sabe, eu acho que eu mandei um link lá no grupo lá sobre, né, uma irmã, né, americana falando sobre a responsabilidade das mamães com os seus filhos. Sabe, de abençoá-los, segurar na mão, mostrar o caminho. Sabe, sentar do lado da cama e contar sobre o quanto Deus é importante para a sua vida. Quantos de nós sentam com os nossos filhos e mostra a importância de Deus para nós? O quanto Deus foi bom comigo, o quanto eu estava perdido, sabe, as coisas que Ele fez na minha vida, o quanto eu mostro isso para eles.
difícil. Sabe, a gente precisa mostrar Jesus. Entenda uma coisa, Salomão disse lá no Salmo 127, os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Quem é o guerreiro? Quem é o guerreiro? Somos nós. Aleluia. Quem é que mira a flecha? Somos nós. A flecha só vai aonde a gente mira. Aonde a gente está mirando os nossos filhos. Sabe, até quando a gente vai ficar se degradando, sabe, pai e mãe brigando em questão da adequação dos nossos filhos, aonde devia se unir para educá-los. Meu Deus. Sabe, está faltando. Sabe, a R6 Pro falou assim, quem num velório, fala lá que a pessoa está no inferno e não está no céu. Porque eu nunca vi no velório alguém falar assim, ó, está no céu não. Isso daí foi pro inferno. Aceitou Jesus? Não, está no inferno. Todo mundo, sabe, é uma falsa ilusão. Porque assim, não tem como estar no céu se não for por intermédio de Cristo. Não tem como estar no céu se não for por intermédio de Cristo Jesus. Isso dói. Eu tenho pessoas que, sabe, que morreram lá atrás que eu amo demais. Só que pelo que eu entendo, nunca conheceram o Cristo Jesus. Ou se conheceram, pelo menos a forma que vivia não condizia. E isso dói. Porque a gente quer ver as pessoas que a gente ama se perdendo. Sabe? A gente não quer. A gente, se pudesse, a gente colocaria no melhor lugar. Não é? Só que existem dois caminhos a se seguir. Irmãos, entenda uma coisa, se eu não sirvo a Cristo, eu sirvo o diabo. Se eu não sirvo o diabo, eu sirvo a Cristo. A gente tem que entender isso, é a pura realidade. Se eu não sirvo a Cristo, eu estou servindo a vontade do diabo. Então a gente tem que fazer uma autoanálise, né? Existem dois caminhos, e Jesus ensinou o caminho. O caminho estreito, é dolorido, é árduo, mas no final as pessoas encontram salvação. Aleluia! E aí Jesus vai dizer assim, e são poucos que entram por ele, mas existe a porta larga, né? Aonde no final dela se encontra a destruição, e muitos que irão entrar por esta porta. A pergunta é, em que porta a gente está? Meu Deus. Em que caminho a gente entrou? Meu Deus. Quantas pessoas a gente está conseguindo arrastar para essa porta? Noé pregou por quase 110, 120 anos. Deus falou, eu vou destruir a terra. Passou 120 anos e Deus destruiu a terra. Quantos anos a gente vem ouvindo que Cristo vai voltar, não é? Quantos anos? Cristo vai voltar. E a gente vai vivendo do jeito que quer. Ah, tá demorando, né? Falaram que era 1999, tá demorando. Cristo não volta agora não. Tem muita coisa para acontecer. E quando ele voltar? Feliz daqueles que permaneceram firmes. Triste para aqueles que não permaneceram. Igreja, vamos acordar para Cristo. Aqui eu não quero forçar ninguém a servir a Cristo, até porque isso é um ato de amor. Pastor Tiago não convence ninguém a servir a Cristo. Se você aceitar comigo, você nem permanece. Sabe? Isso é um ato que, se Cristo não te convencer, não vai ser eu que vou te convencer. Se você ouve uma palavra do tanto que Ele te ama e se preocupa que a tua família está te alertando, ó, acorda, desperta, se posiciona, não deixa o seu filho fazer o que ele quer, porque ó, aqui na frente ele vai, sabe, vai ser estreito para ele. Então ele já está despertando, sabe, ele está despertando, ele está nos despertando. E quando a gente vai acordar para isso? Sabe, quando a gente vai colocar um limite, sabe, para tudo existe limite. Quando a gente vai colocar esse limite? Então, igreja, se posicione. Sabe, Salomão também se perdeu por um tempo. Não podia ter muitas mulheres. Seguiu também o exemplo do pai, que teve mais de uma mulher. Se perdeu, fez negócios com outros reinos. Deus falou assim, ó, o governo é teocrático, eu governo e você obedece.
É o meu governo através de ti. Só que ele, para ter paz com as outras nações, começou a casar com uma, casa com outra. E aí a lei dizia que o homem não poderia ter muitas mulheres. Quanto tempo antes Deus tinha falado isso? Se Deus está falando hoje aqui é porque Ele está lá e já sabe o que vai acontecer. Deus, Ele fala aqui porque Ele está lá no futuro já vendo tudo acontecer. Então Ele vem aqui e fala assim, não faça isso daqui porque eu estou lá e estou vendo o que vai acontecer. Anos, muitos anos antes, deu uma lei e falou assim, não quero que o rei tenha muitas mulheres. Salomão teve muitas mulheres, sabe o que aconteceu? Se perdeu por causa das mulheres. Começou a adorar um Deus daqui, fez um altar aqui, fez outro aqui, era tudo que abominava a Deus. Deus falou assim, não tenha muitas mulheres. E o rei teve. E o rei ele precisava ter uma cópia da lei, sabe para quê? Para ler todos os dias, todas as noites, todas as horas, sabe para quê? Para não pecar contra Deus. E aí a gente vive naquele achismo, porque a gente não lê Bíblia, né? A gente não se aprofunda, não quer estudar. Eu não sei. E quem nasceu sabendo? Se você não tem o hábito de ali folhear, sabe? Hoje em dia tem um Google. O que essa palavra quer dizer? O que isso dizer? Pastor, o que isso quer dizer? Isso aqui. A gente não vai aprender muito. E se eu não aprendi, como eu vou ensinar? Sabe como eu vou mostrar o caminho para o meu filho se nem eu sei o caminho? Então é necessário, igreja, que despertamos. Entenda uma coisa, se seu filho ainda não tem Cristo Jesus, seu filho está perdido. Alguém já leu o livro de João, capítulo 1, versículo 12? Porque há aquela luta, né? O mundo acha que é filho de Deus, não é assim? Só que a Bíblia nos diz que o mundo é filho de Deus. Só é filho de Deus aqueles que aceitaram Cristo na sua vida. Só tem adoção através de aceitar Cristo em minha vida. Então entenda, meu filho não aceitou Cristo ainda, eu me preocupo com isso. Eu preciso mostrar o caminho para o meu filho. Irmãos, não espere o pior acontecer. Não espere. Sabe? Deus ele é fiel no que ele fala. Deus ele é fiel no que fala. Para Noé demorou 120 anos. Sabe? A vinda de Cristo demorou muitas e muitas gerações. Se eu não me engano, mais de 48 gerações para Cristo vir. Isso foi prometido desde lá do início. As pessoas nem sabiam o que era Cristo, quem viria. A vinda de Cristo se cumpriu? Se cumpriu. Deus falou, se cumpriu. Passou o tempo? Passou, mas se cumpriu. Agora tem uma promessa que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E o negócio é, Ele vai voltar. Então se você acha que está demorando, dá para curtir um pouquinho, curtir o mundo, fazer as coisas que não agradam a Deus, continua. Só que você não se arrependa quando Ele voltar. Entenda uma coisa, às vezes a gente espera a volta de Cristo raiando no céu, não é assim? Vindo num cavalo branco, rebatando a tua igreja. A Bíblia diz que Ele volta todos os dias para aquele momento. E aí, Hebreus diz que depois da morte é juízo. E aí vai pegar lá, vai ler um livro lá. Pera aí, esse daqui não está no nome do livro. O livro da vida. Esse daqui vai para onde? Vai ser como os bodes. Vai ser lançado no fogo ardente. O livro está no nome da vida, né? O nome está no livro da vida. Esse daqui, como ovelhas, está à direita do meu Pai. Iremos ceiar com o Senhor. Aleluia. E sabe quem irá nos servir lá? Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. É preciso crer. Aleluia. Se você não crer, Tá condenado. não vai ser. Glória a Deus, aleluia. Por você. Não desperte, gente. Se preocupe. Sente com teu filho se for preciso todos os dias. Sabe? Não coloque obstáculos. O trabalho sempre é um obstáculo pra gente. Estou cansado, mas você vai trabalhar cansado, tu vai trabalhar gripado, tu faz um monte de coisa pelo trabalho. E por que os filhos não podem fazer um sacrifício? Eu aprendi que missão, às vezes é você morrer para alguém viver. Às vezes é você chorar para alguém sorrir. Né? Só que a gente não quer chorar para ver alguém sorrir. Quer? Se for nosso filho, a gente até quer. Mas se for alguém que a gente não conhece, é alguém que não obedece, sabe, que é desumano, injusto, o que a gente deseja para eles?
que a gente deseja para ele não é o que Deus deseja para ele. Deus, a Bíblia diz, Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar a todos. O negócio é, todos querem ser salvos? Então entenda, eu lembro de uma frase e eu encerro aqui. Não troque a eternidade por um momento. Vou repetir. Que coisa linda, Jesus. Não troque a eternidade Verdade, Pai. por um momento. Obrigada, Senhor. O momento passa. É, Pai. A eternidade é eterna. Aleluia. Faça a melhor escolha da sua vida. Glória a Deus. Sabe, escolha Cristo. Viva a Cristo. Eu estava conversando com o irmão esse dia. Eu falei assim, Marão, você tem que entender uma coisa. Ele falou, irmão, mas eu ainda não sou aquele cristão. Eu falei, você abriu a boca para falar de Jesus? Falei, então tome muito cuidado. Porque agora todo mundo te observa. Alguns esperando você cair. Outros torcendo para você continuar. Verdade. E para eles não tem essa. Eu ainda estou fraquinho, eu estou caminhando. As pessoas querem ver exemplo através da sua vida. Aleluia, Jesus. Como igreja de Deus eu vou ganhar minha família se eu não sou exemplo para elas? Verdade. Sabe como eu vou ganhar os meus filhos se eu falo que não pode mentir, mas eu sou um mentiroso? Meu Deus. Verdade. Sabe, preste muita atenção nas suas atitudes. Nas Eu suas sigo fiel, aleluia. Amém? Se você se preocupa com teu filho, sabe, com o futuro dele, sabe, se posicione, busque conhecer a Deus, a vontade de Deus para você instruir o seu filho. E a melhor forma de ensinar é viver. Sabe, filho, você tem que fazer isso, mas você tem que fazer para ele ver como se faz. Amém? As palmas lá ao Senhor. Amém.